nenhuma lista de atividades. Essa vai ser a primeira. Ela é uma lista sobre a associação de resistores em série. Deixa eu abrir o chat aqui. Certo. Aí qualquer coisa é só mandar dúvidas lá no chat. Então, a primeira atividade que eu passo é a associação de resistores em série. Eu vou usar essa primeira aqui. Nesse livro que eu tenho, tem até as respostas. Não queria usar ela, não. Mas eu preciso, porque ela é muito boa. E além de ser muito parecida com as da lista que eu passo hoje para vocês. Certo? Então vamos fazer ela. Está dizendo o seguinte aí. Associa-se em série dois resistores, sendo R1 de 10 ohms, o R2 de 15 ohms, e a DDP entre os extremos da associação é de 100 volts. Aí tem um desenho, mas eu vou redesenhar aqui com vocês, de uma forma mais didática. Que é o seguinte. Vou dar um zoom aqui. São dois resistores. Ele está assim. Eu vou desenhar assim. Dois resistores entre A e B, dois extremos, tá? Aí aqui a gente tem o R1 e o R2. E ele disse que o R1 vale 10 ohms e o R2 vale 15 ohms. Certo? Ele falou assim, a DDP entre os extremos da associação é de 100 volts. O que é a DDP, minha gente? Vocês lembram? O que é Lembra? DDP? E o que é? Diferencial de potencial ou diferença de potencial. Isso aí. Exatamente. Potencial é tensão, né? E eu espero que vocês lembrem que a tensão, né, num circuito elétrico, a fonte de tensão é representada por um desenho mais ou menos assim, ó. Não é? Que a gente coloca aqui um mais no maior, um menos no menor. Essa é a fonte de tensão U. Ele disse que essa fonte de tensão vale, deixa eu olhar aqui, 100 volts. Barulho. Pronto. Aí ele falou assim, Desliga. é aqui a barulheira, gente. Ah, não, aí. Não tem como desligar. É fisiológico, velho. Tem mais palharinha ali. Determine na letra A, ele quer a resistência equivalente. Letra A, então, a resistência equivalente. Essa é uma associação em série. E na associação em série, o valor da resistência equivalente, como é que a gente descobre? E aí? Somando, né? Não é? Vai ser 10. Gente, a câmera tá desligada, mas o microfone vocês podem ligar, tá? Com vontade. Eu não preciso perguntar, principalmente. Certo? Calma, tô escovando os dentes. Professor, 10 mais 15. ainda, ninguém tá no pique. Quando as aulas eram à noite era diferente. Era, gente, triste, né? É verdade, concordo. 10 mais 15, 25 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente. Na letra B, ele quer a intensidade da corrente que atravessa cada resistor. Pergunto para vocês,
Para a gente calcular a corrente que passa em um resistor, ela é a mesma que passa no outro resistor? Professor, Oi. professor, o que que pediu na A mesmo? Eu perdi. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Ó. Na A, pediu a resistência equivalente, certo? Foi o que a gente calculou. Somou. 10 mais 15, dá 25. Agora a B quer a Certo. intensidade da corrente que atravessa cada resistor. A gente tem 2 resistores e eu perguntei para vocês, se eu acho a corrente de um resistor, ela é a mesma ou ela é diferente do outro resistor? O que vocês acham? Mesmo? Acho que ela é diferente. E aí? Diferente. Na associação em série, a corrente ela é igual, né, em todos os resistores. O que é diferente é a tensão, não é? Lembrou disso? Sim. É verdade. A corrente que passa ela é a mesma, porque para ser diferente, a gente teria que ter alguma coisa aqui dividindo, né? 2 caminhos para ela seguir. E quando tem mais de um caminho, ela se divide, tá? Nesse caso não tem, só tem um caminho para ela seguir, então ela é a mesma no circuito todo, certo? Então, quando ele fala a intensidade da corrente que atravessa cada resistor, a gente não precisa fazer de cada. A gente precisa saber independente do resistor. E para isso, para calcular a intensidade da corrente elétrica em uma associação de resistores em série, a gente precisa ter a resistência equivalente, que a gente monta um circuito equivalente, assim, ó. A fonte de tensão ela é a mesma, ela continua sendo volts, mas agora a gente substitui aquelas duas resistências por uma só. Por uma de 25 ohms, que é a resistência equivalente, certo? E aqui é 100 volts. Agora, para calcular a corrente, que é o I, é só jogar lá no RUI, né, que é a lei de Ohm, certo? Que aí a gente substitui a resistência vale 25, a tensão vale 100. Oi? Meu Deus. A internet aí tá um pouco lenta, faz assim, escreve pra gente, escreve lá, porque não tá dando para entender, certo? Então aqui são 25 ohms igual a 100 volts dividido por I, que é o que a gente quer, certo? Multiplicando cruzado, lembra que eu falei para vocês? Não tá dando para entender, tá? Parece muito legal falando com voz, por favor. É porque quando a conexão tá um pouco lenta, fica assim, certo? Gente, lembrando então que eu falei para vocês que a gente pode, quando a gente tem esse formato aqui, para a gente multiplicar cruzado, a gente não precisa multiplicar cruzado, né, que vai ficar 25i vezes 100, depois para dividindo a gente pode simplificar. É só inverter o 25 com o i. Você pode inverter. Aí o i vai para o lugar do 25 e o 25 vai para o lugar do i. Ficou assim, certo? 100 dividido por 25 dá para fazer de cabeça, né? Dá 4 amperes. Essa é a corrente que está passando aqui. 4 amperes, que 4 vezes 25 é 100, certo? Essa é a letra B. E a letra C, que eu nem lembro o que pediu, vamos ver lá juntos. A letra C, que é a DDP em cada resistor. Lembra que eu falei para vocês que a corrente é a mesma. Tem 4 amperes passando aqui, 4 amperes passando aqui, tá? O que é diferente é a tensão, né? São 4 amperes passando em cada resistor, a tensão vai ser diferente. Não vai ser 100 volts, certo? Vai ser dividido, vai um pouco para o resistor de 10 e um pouco para o resistor de 15. Ah, professor, então vai ficar 50 para cá e 50 para cá? Vai ficar, gente? O que vocês acham? Não. Não, né? Porque ela não se divide igualmente, ela se divide proporcionalmente, né? As resistências são diferentes, então o valor da tensão vai ser diferente. Não tem como ser igual,
tá? Como é que a gente faz para calcular isso? A gente sabe que no resistor de 10 ohms está passando uma corrente de 4 amperes. Assim como no resistor de 15 ohms também está passando uma corrente de 4 amperes. Para calcular uma tensão pela lei de Ohm, que é aqui, ó, a gente passa o I lá, dividindo, ele volta multiplicando, fica o URI, né? U é igual a R vezes I, tá? Então, para calcular o valor de uma tensão, eu preciso ter a resistência e a corrente. Eu tenho a resistência, eu tenho a corrente. Então, eu calculo a tensão do R1. Eu tenho a resistência e tenho a corrente. Então, eu calculo a tensão do R2. Então, vamos lá, para saber. A tensão 1 vai ser igual a R1, que vale 10 vezes 4. O 1 é igual a 10 vezes 4, 40 volts. Opa, esse aqui é 40, aqui só pode ser 60, né? Porque esse mais esse não tem que dar esse? 100. A tensão do resistor 1 mais a tensão do resistor 2 só pode dar 100, porque são 100 para dividir para os dois. Mas vamos confirmar, ó. A tensão no resistor 2... Hã? O que falou aí? Nada, né? Então, o 2 é igual a resistência 2 vezes I. O 2 é igual a R2, vale 15. Vezes 4. 15 vezes 4 é 15, mais 15, 30. 30 mais 30, 60 volts. Ou seja, o total vale 40 mais 60, que deu 100 volts. Certinho, né? Só podia dar 100, não podia dar outro número, certo? Alguma dúvida, gente? Né? Sem dúvidas. A pessoa que estava falando naquela hora que eu não sei quem era, não escreveu? Será que a dúvida foi respondida? Vida que segue, né? Bora. Depois disso, eu naquele dia, acho que eu fiz essa V9 e a V10 com vocês. Né? E aí, eu cheguei a mostrar uma dessas aqui. Vamos fazer ela. Vamos fazer a R10. A R10 ela é interessante. Ela fala assim, ó, a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 ohms e 100 ohms é 220. Então o desenho é parecido com aquele. Você tem uma resistência e outra resistência em série e uma tensão ligada de 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms nessas condições? Nesse caso, gente, é parecida com a que a gente fez, tá? Só que aí, ele... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só que aí esse exercício, ele também tem, né, dois resistores assim, ligado numa fonte de tensão. Só que ele não pediu resistência equivalente, ele não pediu corrente, ele pulou direto para a letra C, que é pedindo o valor de uma tensão em algum dos resistores, certo? Só que a questão é a seguinte, normalmente em quase todos os exercícios desse tipo, né, de associação de resistores, a gente tem que seguir esse roteirinho aqui. Não tem como você chegar nesse lugar, você calcular a tensão em um resistor sem antes calcular a resistência equivalente e calcular a corrente, tá? Então, quando a gente vê um exercício daquele, não significa que ele é menor, significa que ele está supondo que você já saiba fazer outras coisas tudo antes de chegar no resultado, certo? Que é o seguinte, vou redesenhar. Na verdade, eu vou desenhar, né? Esse nem veio desenhado. Ele só veio explicando como que é o circuito. Ele falou que são dois resistores, um resistor de 10 ohms e um resistor de 100 ohms.
Isso tudo ligado numa fonte de tensão de 220 volts. Certo? Que é que calcula o valor da tensão que está passando nesse resistor. Certo? No caso, ele nem chamou de 1 e nem de 2, né? Ele falou que quer saber a diferença de potencial, que é a tensão, né? Nos extremos do resistor de 10 ohms, que é esse aqui. Ah, não, vocês não estão vendo, né? Eu desenho aqui, deixa eu mostrar agora para vocês. Aqui. Zoom aqui. Então, são dois resistores, um de 10 e um de 100, uma fonte de tensão de 220. Ele quer saber o valor da tensão nesse resistor aqui. Para isso, então, a gente tem que fazer aquele mesmo esqueminha. Primeira coisa é calcular a resistência equivalente. Calcular que a resistência equivalente é fácil, né? Tá em série, o que a gente faz? Série soma. Então, 10 mais 100. A resistência equivalente vale 110 ohms. Depois disso, o que a gente faz? E aí? Nada, gente. Bora? Vai descobrir a DDP? Não. A DDP não, A DDP por último. A corrente agora, a né? corrente. Isso para calcular a corrente a gente tem que usar a resistência equivalente. Nem vou redesenhar, tá? Porque espero que vocês já saibam que agora a gente está usando a resistência equivalente. Aí a gente vai lá em RUI e pega R equivalente 110. U total 220. Dividido por I. A gente inverte, vai ficar I é igual a 220 dividido por 110. Esse que tá fácil, dá pra fazer de cabeça também, dá. 2. É 2 amperes. Certo? Essa é uma questão de vestibular. Vocês perceberam que as continhas dá tudo fazer de cabeça, né? Normalmente esse tipo de questão ele não vem para fazer você fazer umas contas milagrosas, né? Só quer saber se você sabe fazer o exercício, né? Então a continha é fácil. Mas se a gente não soubesse chegar até aqui, a gente não quer saber que ia dar 2, ia ser facinho assim, né? Mas continuando. Agora ele quer saber o valor da tensão no resistor de 10 ohms. Para isso, é só a gente jogar no URI, né? Lembrando que quando a gente quer uma tensão específica, a gente tem que colocar resistência específica. Então a tensão naquele resistor de 10 vai ser só o 10, certo? 10 ohms. Vezes o I. O I são os 2 amperes e é ele o tempo todo, né? Independente do resistor, que o I é 2, certo? Então o valor da tensão, 10 vezes 2, 20 volts. Deixa eu desativar o microfone aqui de novo. Certo? Então são 20 volts. Não perguntou, mas agora vocês sabem qual que é o valor da tensão no resistor de 100 ohms? Sabe? Sabe? 200. 200, né? Porque 200 mais 20, 220, certo? Então vamos fazer mais uma para encerrar, que é boa também. Ela é no vestibular, ela não é discursiva, né? Essa R10 aqui, normalmente isso era a segunda fase no vestibular, que os vestibulares eram divididos em fases, né? Essa questão provavelmente era de uma segunda fase, que não é de marcar X, né? De escrever. R2, ó, R11 agora, ela é a FATEC de São Paulo de marcar X, vamos fazer. 2 resistores de resistência R1, 5 ohms, R2, 10 ohms, são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U, medida nos terminais de R1, vale 100 volts. Gente, essa é muito boa, porque ela parece ser igual às outras, mas não é não, tá? Ela parece, mas não é. Enquanto eu redesenhei, se vocês quiserem irem lendo, né, novamente, está na tela. Enquanto isso, vou desenhando.
Ô, gente, faz isso não. Desenha não. O senhor dá pra um bom desenhista, hein? Ou não foi eu não, gente. E são dois resistores, R1, R2, 5 e 10. 5. Gente, olha só. Presta atenção nisso aqui agora. Porque ele não deu atenção total. Ele disse isso. A gente tem dois resistores, um de 5 e um de 10 ohms, estão associados em série, e os dois fazem parte de um circuito. Se faz parte do circuito, tem uma fonte de tensão. E ele disse que a tensão 1, medida nos terminais do resistor R1, então a tensão que está passando só nesse resistor aqui, vale 100 volts, certo? Agora, gente, pergunto para vocês. É a mesma tensão que está passando aqui no resistor de 10 ohms? Não, é o dobro. É, exatamente. Muito bom. É proporcional, né? É o dobro. Ou seria a metade? E aí? Vamos ver. É o seguinte, vamos por parte, gente. Ele só deu o valor de uma tensão, certo? Que é a do R1. Ele quer saber, nessas condições, a corrente que passa por R2. Ele quer saber a corrente que passa por R2, é a primeira coisa. A corrente que passa por R2 é igual à corrente que passa por R1? E aí? É. É a mesma corrente. Sim. É a mesma corrente. Exatamente. Pelo R2, a gente não tem como calcular o valor da corrente, porque teoricamente a gente não tem o valor da tensão. Mesmo a gente pode pensar, usar aquele raciocínio que o Jonathan falou, mas vamos só com o que a gente tem aqui escrito, tá? A gente tem no R1 um valor de tensão e um valor de resistência. Com isso, a gente calcula a corrente que está passando aqui. Mas por estar em série, é a mesma que está passando aqui. Então, é isso que a gente vai calcular. Essa é a primeira coisa que a gente vai calcular, é o valor da corrente. A resistência, 5, certo? O valor da tensão, 100, dividido por I. A gente inverte aqui, vai ficar I igual a 100, dividido por 5. Que dá, quanto que é? 100 dividido por 5? 20. 20. 20 amperes. Certo? Depois disso, além de saber a corrente que passa por R2, ele quer saber a tensão nos seus terminais. Aí ele quer saber a tensão no R2 também, ó. Perguntou, achei que nem ia perguntar, que é a tensão nos terminais de R2. O Jonathan já falou, mas como que a gente pode calcular isso? Provar. Gente, porque isso é muito importante, tá? Às vezes alguém vai fazer um vestibular aí, porque ainda existe vestibulares, e se o vestibular for discursivo, ele não quer saber se você usa o raciocínio lógico. Ele precisa saber que você sabe como resolver, e ele quer prova, né, disso. Então não adianta você chegar aqui e escrever 200. E porque eu sei que dobrou o valor da resistência, dá o valor da tensão. Isso não é uma justificativa, tá? A gente tem que provar, certo? É muito importante isso. Não é só saber o raciocínio, tem que saber como provar as coisas. Nesse caso aqui, como é que a gente faz para calcular uma tensão? É só multiplicar a resistência pela corrente, certo? No caso, a tensão no resistor R2 é o valor de R2, que vale 10, vezes o valor da corrente, que vale 20. 10 vezes 20, 200 volts, certo? Então agora a gente tem que a corrente é 20, tensão é 200. Isso lá no nosso exercício é a letra C, certo? Letra C.
De boa. Gente. Por quê? O que o Igor faz na aula do Disney? Jonathan. Fala pra nós aí. O Igor é um matemático. Ah, sim. Na verdade, a única coisa que o Igor faz numa aula é mudar a voz. Só. É verdade, isso eu tenho que concordar. Ah, tá. Interessante. Por favor. Exatamente. Então, pessoal, é o seguinte. Por hoje é só, né? Parece mais do mesmo que a gente fez semana passada, mas não é, tá? Espero que vocês consigam fazer o exercício agora. Na semana que vem, a gente vai começar com associação em paralelo, tá? Aí, gente, aí o bicho pega, tá? Eu preciso que todo mundo preste bastante atenção, porque o paralelo começa a ficar um pouquinho mais complicadinho, certo? Mas, no mais é isso. Espero que todos fiquem bem. E até a próxima, tá? Até semana que vem. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Até Até a mais. próxima. Tchau.